você trabalhou com um camarada, que você deve ter ficado muito amigo dele, o Diego Ribas, e o Diego chega num momento do Flamengo complexo. Porque o Diego Ribas, ele fica até os momentos de glória. Mas o Ribas chega no momento da virada de chave. O primeiro grande nome que o Flamengo anuncia é o Guerreiro em 15. Em 2016 o Diego vem como uma puta contratação, que era aquele menino do Santos, que foi voar no Werder Bremen, rodou, teve no Atlético de Madrid, etc. Quando volta com o cara que todo mundo queria e o Flamengo consegue contratá-lo. Então, ele chega com a camisa 10 e todo mundo, agora o Flamengo vai começar aí. Eu tive conversando com um amigo meu rubro-negro, que ele falou, como é que as coisas mudam? Eu olhava para aquele time e já achava um super time, porque estava acostumado com os times horrorosos do Flamengo. Você pega o que o Flamengo virou um pouco mais para frente e ele compara com aquele time, era um time melhor, ok, mas nada comparado com o time de hoje. Enfim... E o Diego passou muito o processo dessa reconstrução, que é o que eu falo pra torcida do Vasco o tempo inteiro. Não é um estalar de dedo, não é porque virou SAF, botou grana, vai começar a ganhar amanhã. Não é assim. Pode acontecer, pode, porque é futebol. Mas tá fugindo da lógica. O Ribas passou o processo. Modo banana, não ganha, etc. Ele foi o cara que eu lembro que o gol foi dele. Quando ele chega, o Flamengo tava 10 jogos sem ganhar do Vasco. É um gol de pênalti dele, se eu não me engano, no Raulino de Oliveira, 1-0 e quebra a escrita ali. O Flamengo abre 1-10 sem perder pro Vasco. Isso. Logo na sequência. Você que o assessorou, como é que foi esse processo da chegada do Diego ao Flamengo e passar essa transformação do Bodo, Banana, Cheirinho, até chegar o momento do título? Que é dele a metida de bola, pro Gabigol, inclusive, fazer ou o gol da virada ou um dos gols do título da Libertadores. 2-1, ou o gol do título. Então, cara, isso eu posso te contar com muita propriedade. Espero que o amigo não reclame, porque tem história, viu? Na verdade, digamos, entre aspas, o arquiteto dessa história de Diego Ribas e Flamengo sou eu. Porque eu trabalhava com o Diego, ele estava no Fenerbahçe, coincidentemente. E eu já trabalhava com ele há um ano. Quem me apresentou ele foi o Souzinha. Souzinha, meu parceiro. Aí ele falou assim, todo jogador que eu começava a trabalhar, Fernandinho, Douglas Costa, Dentinho, Alex Teixeira, Allan Kardec, eu trabalhei com toda essa rapaziada, Felipe Coutinho, todo mundo, eu falava essa mesma coisa, eu falava, cara, você não vem pro Flamengo, não quer vir pro Flamengo não? Alguns falavam, você se surpreenderia. Mas os moleques do Vasco não, isso não. Um falou, mas os outros não falou não, mas não vou contar não. Posso te contar em off. E o Diego sempre foi um cara que falou, eu tenho vontade de jogar no Flamengo. O Fernandinho falou, não, eu só volto pro Brasil se for pro Atlético Paranaense. Ele tava no auge do Manchester City e voltou pro Atlético Paranaense. E aí o Diego falou, não, eu quero... Aliás, quase a dupla foi Diego Robinho de novo no Flamengo, porque o Guerreiro, que todo mundo tem como a primeira grande contratação, foi. Em termos de grana e salário, foi. Mas em termos de impactante, assim... Foi o Diego. Porque o primeiro era pra ser o Robinho. O Robinho viria. O Robinho tava... Também eu conectei os dois. Eu, fiz todo o... Não sou empresário, nunca fui, mas... Fiz todo o corre, perguntava pro Robinho, perguntava pro Flamengo, perguntava pro Robinho, Flamengo pra ver e tal. Não sei o que. Quando tava quase fechado, ele recebeu uma proposta de €1 milhão por mês pra jogar na China. Aí você não tem como concorrer com €1 milhão, jogador em final de carreira já e tal, quer dizer, se encaminhando pro final da carreira e tal. Então ele foi pra lá e veio o Guerreiro. Mas quase foi Robinho e Diego, mas enfim. E aí eu falei pro Diego, né, o Flamengo, o Guerreiro lá não fazendo gol, todo mundo achando que faltava um camisa 10, quando na verdade o Guerreiro não fazia gol mesmo com camisa 10. E eu falei, Diego, você não quer ver e tal? Aí ele falou, como é que tá o Flamengo? Eu falei, cara, o Flamengo tá bem, tá estruturado, tá pagando em dia, tá pagando bons salários, tem um camisa 9 muito bom. Aí eu exagerei um pouquinho. Mas na época ele era parecia ser. O Guerreiro é um bom jogador. O Guerreiro é artilheiro do pivô bonito. Ele é um bom jogador, mas pra pagar $1 milhão pra... A passagem dele no Flamengo, ele não entregou o custo-benefício. Mas assim,
Ele era um bom jogador. Mas enfim... Tratar ele como caneleiro é sacanagem. Não é caneleiro, não. Não é caneleiro. Também não falei isso. Só que é um artilheiro que... Agora, ele entrou e saiu do Flamengo sem fazer um gol no Vasco. Pois é. E o Rodrigo metia ele no bolso sempre, diga-se de passagem. Então, olha só, que merda, sacanagem. Todo respeito, mas... Enfim, eu falei isso tudo pra ele, aí eu falei, Diego, posso te colocar em contato com o Flamengo? Aí ele falou assim, teve um cara que me ligou aí e tal, depois eu descobri que acho que foi o Rodrigo Caetano, me ligou aí e não... falou que ia me ligar de novo e tal, não ligou, nunca mais. Aí eu conheci aqui quanto mês? Tem vários meses aí, não sei. Eu falei, não, eu vou te botar como vice-presidente de futebol do Flamengo. Aí eu falei pro cara, vocês não querem contratar o Diego? Pô, é caro e tal, não sei o quê. Eu falei, não, mas olha, vale a pena, o Diego. Conversa com ele, negocia, ele tá querendo. Ele tá querendo? Tá querendo. Aí passei o contato do Diego pro vice-presidente de futebol, aí eles começaram a trocar ideia. Entrou aquele cara que até depois foi preso na Lava Jato, da Petrobras, não lembro o nome dele, entrou também, que ele era diretor, não sei. Ele colaborava lá com o futebol. Entrou, não era Landim, mas um nome parecido com o do Landim. Até porque o Landim não foi preso. Aí eles começaram a conversar e tal, e eu perguntava, e aí, Diego, como é que tá? Falta só um pouquinho, falta isso, não sei o quê. Então, peraí. Tá. Aí o Diego me perguntava como é que era, não sei o quê, pá, e eu falava, e os outros falavam, não, o que o Diego falou pra você? Eu falava, tal, não sei o quê, pá. Fechou. Aí quando fechou, eu fiquei sabendo, né, aí planejamos todo o processo lá do anúncio, né, de que, pô, o Diego... voltou, e não sei o que, meu Deus, ele vem, falamos e tal. Cara, foi uma chegada, foi o primeiro Aeroflá. Então foi uma chegada fantástica, de fato, assim, foi uma parada que eu me orgulho muito de ter feito. Já me orgulhava na época, tá? Mas assim, o Flamengo realmente não tinha um bom time, chegava, mas não estava maduro ainda para... O Everton Ribeiro veio logo depois dele. O Everton acho que chegou em 17. O Everton e Diego Alves. Os dois chegaram mais ou menos na mesma época, em 17. Na verdade, o Everton chega antes. O Diego Alves chega depois. Mas enfim, se eu não me engano, a ordem é essa. Mas não era um time era um time assim, imaturo para campeonato. O Guerreiro tinha sido campeão mundial com o Corinthians e tal, mas foi aquela retranca fudida. Foi daquele jeito, né? E o Flamengo foi montando a partir do Diego Ribas, que ele sim... Na verdade, o Juan, quando jogava no Flamengo, ele também tem uma grande importância para a vinda desses nomes, como do Diego Ribas, porque o Juan, ele jogava, né? Ele era jogador, e ele passava essa credibilidade para os jogadores. Então o Juan também foi fundamental nesse processo. E aí o Diego veio, depois o Ribeiro veio, aí o Diego Alves veio. Aí o Flamengo começou a montar um time que aí sim tinha um estofo de campeão. Tanto é que o Flamengo começa a ir melhor, chega na final da Sul-Americana, chega na final da Copa do Brasil, não vence. Passa pelo processo da Era do Cheirinho. E aí chega 2019... E aí pra lá começa a ganhar. Porque ali, assim, o Bandeira esteve no meu podcast já 2 vezes, inclusive. Veio aqui também. O Bandeira, ele é o maior responsável pelo Flamengo hoje ter a estrutura que tem. Não estou dizendo pelos títulos, mas pela estrutura, pela possibilidade de investir nessa galera. E aí, em 2019, entra o Landim já chega com a porta no pé na porta, traz o Gabigol naquela... segundo, era a primeira opção, era o Pablo, deu aquela merda. São Paulo aumenta a proposta, ele optem pelo São Paulo. Nem foi tanto por isso, foi mais uma questão ali nos bastidores de arrogância de um determinado dirigente, de achar que é isso aí, não vai aumentar mais, porque o Flamengo é o Flamengo, se quiser vir Pablo, é isso aí, se não quiser, vai embora, vai para outro lugar. Aí o São Paulo o São Paulo vai aumentar a proposta e ele vai para o São Paulo. Mas não foi uma diferença tão absurda do que o São Paulo estava oferecendo porque o Flamengo estava oferecendo, não. No final das contas, pro Flamengo foi maravilhoso e pro São Paulo foi uma tragédia. Então, vamos ter um São Paulino ali concordando. Foi maravilhoso pro Flamengo. Foi maravilhoso pro Flamengo, porque o Flamengo teve a oportunidade de trazer o Gabigol, que hoje se consagra como um dos maiores ídolos da história do Flamengo. A gente é muito
a gente tem muita sorte de estar, como flamenguista, tem muita sorte de estar vivendo essa era, para contar daqui a 20 anos que a gente viveu a era Gabigol. Não é só o Gabigol, obviamente, mas a era Gabigol dentro do Flamengo. E aí, passa por tudo isso, o Diego tem a importância de sempre trazer o time, e aí ele fica muito exposto nessa época, porque ele era sempre o cara que dava a entrevista no final, ele era sempre o cara que falava, que tava ali dando a cara a tapa. Quando a próprio pessoal da imprensa do Flamengo na época sabia que ninguém queria falar e botava o Diego pra falar. Vai lá, Diego, fala lá. Aí, eventualmente, o Hever também, mas era sempre o Diego. Então ele ficou muito prejudicado, a imagem dele, nessa época, mas ele nunca se importou com isso. Porque ele sempre foi o líder dentro e fora de campo desse time. Então, para ele estava tranquilo, era parte do processo da liderança, que foi uma liderança que nunca foi exposta, nunca foi imposta. Nunca foi imposta. Os jogadores sentiram confiança nele para eleger ele como conselho de classe, porra. Você sente confiança no moleque que vai falar bem e aí ele vai lá e fala. Mesma coisa lá. E aí, cara, em 2019 vem o Jorge Jesus, vem todo mundo. Muita gente veio também por causa do Diego Ribas, com a ajuda do Diego Ribas no sentido de, o cara ligar pro Diego e falar, Diego, e aí, como é que é? É bom. Eu presenciei algumas dessas ligações. E aí, não sei o que, terminava, fulano, tá. Meses depois o cara tava no Flamengo. Então, passou por esse processo. Aí em 2019 o Flamengo traz jogadores que pensavam de forma inteligente. Rodrigo Caio, Diego Alves já estava lá, Everton Ribeiro, Diego Ribas também, Arrascaeta, jogadores inteligentes que eu digo dentro de campo, que sabem o que fazer. Veio o Bruno Henrique depois daquela grave lesão dele no olho, como você mesmo disse, também veio bem pra caralho. Então veio uma galera pensante dentro do Flamengo e fora de campo tinha o Jorge Jesus. E aí, cara, chegou na final da Libertadores, né? O Diego se machuca, tem a lesão mais grave da carreira, assim, uma coisa absurda. Eu, de madrugada, conversando com ele, e ele lá ainda, né? Falou, não sei como é que eu vou fazer pra voltar, porque não tem posição, como é que eu vou sentar no avião, com o pé quebrado, eu não podendo operar lá, ele trouxe pra operar aqui e tal. E aí eu acompanhei todo o processo de recuperação dele. E no processo de recuperação dele, ele falava o tempo todo, eu vou voltar, vou fazer gol da final, vou dar passe decisivo, vou ser decisivo na final. Mano, aí a gente volta, né, na confiança lá atrás, cara. E o cara falava isso, ele falava isso. Chegamos na final da Libertadores, o Flamengo é uma merda. Primeiro tempo do Flamengo foi uma merda. O River perdeu a oportunidade de matar o jogo ali. Perdeu. Mas eu sabia assim, eu tinha a impressão, eu assisti com o Rei Kraus o jogo, e eu tinha a impressão, a gente assistiu no Maracanã, eu não pude ir por causa do meu passaporte, eu não achei minha identidade. Tava com passagem comprada e não fui barrado no aeroporto aqui do Brasil. E aí eu falava pro Rei, Rei, eles não vão aguentar, porque uma coisa é você fazer a marcação-pressão treinando o ano inteiro pra fazer aquela porra. A outra é você treinar uma semana. Eu senti que o River botou a língua pra fora no segundo tempo. Botou, claro. E o Prato, maravilhoso pra vocês, é uma tragédia pra gente. O Prato cagou o jogo um pouco. Ele teve algumas oportunidades. O lance que ele perde a bola do gol do empate é bizarro. Os dois lances saem ali com ele envolvido. Os dois. E no primeiro gol, quando o Diego entra, eu senti um misto de emoção, cara. Porque assim, ao mesmo tempo que eu lembrava tudo que ele tinha falado durante a recuperação dele, eu lembrava da perda, né, da Copa do Brasil, do pênalti que ele perdeu pro Atlético Mineiro, que até o Santos pegou. E eu falava, Paranaense, desculpa. E eu falava assim, não, mas o Santos goleiro. Não, mas foi o Atlético Mineiro. Mas é um lapso. Não, você tá prestando atenção mesmo. E aí, eu lembrava daquela porra toda. Eu falei, cara, ou é o final da carreira do Diego no Flamengo, de fato, ou é a glória. Ele não vai entrar pra ficar no meio termo. Não vai. E dito e feito, cara. O primeiro gol, ele dá o primeiro combate no Prato, depois o Arrasca recupera a bola e sai o gol. E no segundo gol, amigo, É o lançamento que, meu irmão, ali, cara, eu senti uma emoção como se eu fosse um dos responsáveis diretos por aquela conquista de 2019. Porque eu pensava assim, caralho, sem querer,
Quer dizer, sem querer. Claro que você imagina as melhores coisas quando isso acontece. Mas você não imagina que vai chegar tão longe passando a draga que o Flamengo passou nos anos 90 e 2000, cara. E 2010 e tal. Porra, chegar a ganhar uma Libertadores com um passe do jogador que você fez tanto esforço para que o Flamengo contratasse, e outras vezes também, né, que vinha aquelas propostas, e foram várias propostas. A proposta do lado do Orlando City foi uma das propostas que chegou, mas chegaram várias, e toda vez a gente conversava sobre isso e tal, e por mais que a decisão dele não tenha sido de permanecer, não tenha sido por minha causa especificamente, porra, de alguma maneira eu falava, não, Diego, calma, a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir, não sei o quê. E ali, assim, eu fazia minha parte para ele seguir no Flamengo. E ele seguiu e foi resiliente e ganhou. E ganhou com passe. E depois ainda, em 2020, o Campeonato Brasileiro de 2021, ele foi fundamental naquela conquista, né? Porque ele atua como volante, o Rogério Ceni acha espaço pro Arão e eles jogarem lá atrás e foi decisivo de novo. Então, cara, o distanciamento histórico dessas conquistas vai fazer a torcida dar mais valor quanto mais o tempo passa aí. Entendeu? Ele foi um cara fundamental da passagem de bastão. Exatamente.